Campeonato Paratiense de Futebol 2025 celebra muito mais que a paixão pelo esporte. E hoje nós homenageamos duas personalidades históricas que marcaram para sempre o legado do nosso futebol, Gilberto e Ney. Estamos diante do Templo Maior, o palco do futebol paratiense, estádio Waldemiro Cruz, e para contar a história de tudo o que aconteceu aqui há tempos passados e falar da nossa identidade construída através do esporte, mais especificamente da atividade futebolística. E claro, ao meu lado, um dos representantes articuladores dessa categoria, Edson da Silva Ribeiro, o Ney, que jogou aqui nos anos 70, até mesmo no começo de tudo aqui, e toda essa categoria que elevou o município para toda a região. Muito bem-vindo a essa entrevista. Gostaria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória, como começou e como pegou o gosto pela atividade, o futebol. Quem incentivou o senhor? Desde pequeno, ouvindo rádio, né? Naquele tempo não tinha televisão. E ali incentivava os futebolzinhos de campo, que a gente fazia, né? Pés no chão, sem gramado, né? E naquele tempo o pessoal preocupava em jogar bola, gostava do futebol. Tanto que quando nós jogávamos na várzea, os espectadores ficavam lá torcendo, como se fosse um estádio de futebol, muita gente, né? E aquilo incentivava a gente a jogar com dedicação, com amor e carinho ao futebol. Tinha um pouco mais de sentimento aquela atividade, muito mais envolvida do que a questão atual, seria isso? Sim, sem dúvida, porque naquela época não pensava em recursos, né? A gente formava os times, selecionava para jogar com os adversários de cidades vizinhas. Como era a questão do espírito de, naquela época, de vestir a camisa do time? Porque nesse tempo tinha uma questão de fidelidade ao escudo, às cores do time. Como era isso? Isso é a proposta de outros times. Mas eu achava aquilo ali um absurdo. Como eu estava defendendo aquelas cores, para daqui a um mês estar vestindo outra camisa para jogar contra meu time. Então eu sempre preservei esta condição de defender minhas cores, né? Foi o Real, no time que joguei, fomos campeão, e pela lógica, quem deveria ganhar o campeonato seria o Atlético, um time de jovens, um time que já havia muito tempo juntos, e esse time nosso foi formado de última hora, com alguns jogadores de vários times, né? Que veio para o Real, aí fortaleceu o nosso time. Agora, nesse exato momento, iremos resgatar memórias dessa modalidade aqui em Paratinga, do futebol, e desse campo, o Waldemiro Cruz. Ninguém melhor para contar esse momento e resgatar essas memórias do que Gilberto Neves. Muito bem-vindo a essa entrevista e, claro, poderia contar como começou essa trajetória no futebol aqui, aliás, no começo de um estádio Waldemiro Cruz, em tempos de torcida apaixonada. Como era essa atmosfera naquele tempo? Na verdade, o estádio Waldemiro Cruz veio num bom momento, pois nós não tínhamos naquela oportunidade ainda um campo murado. E tivemos o prazer de inaugurar o estádio de Comigo no dia 12 de junho de 1977. E então, para a torcida paratiense, que era muito fanática, continua sendo muito fanática, foi extremamente muito bem-vindo. Quanto à questão da sua atuação no esporte, quando começou e justamente os primeiros passos aqui no futebol? Começamos no ginásio, e por sinal era muito bom time. Eu, ainda moleque, participava do juvenil e aos poucos eu fui galgando posição e cheguei ao time principal. No ginásio, jogamos muito tempo, sob a liderança de Genésio, que era o craque do time. Deu muito apoio para a gente, para mim principalmente. E com 15 anos de idade eu já estava na seleção paratinguense. Fui jogar no Santos, joguei um tempão lá no Santos, que o Santos era o time lá de baixo, né? Que tinha sempre aquelas facções, o de cima e o de baixo. Então o Santos era lá de baixo, então eu fiquei lá. Através de Nonô, que era o líder, o presidente, fanático pelo futebol também, e que me convidou e eu acabei aceitando e fiquei no Santos por uma temporada. Depois eu voltei a jogar no Rio Branco,
onde fui campeão também. Quanto à seleção, como era nessa época que não tinha competições regionais oficiais? Como era a dinâmica? Rapaz, veja bem, a princípio a gente jogava numa seleção que chamava segundo quadro. Tinha o primeiro quadro, que era a seleção principal, e o segundo quadro. E a gente disputava com a seleção, era um jogo bem disputado. Não tinha favorito não, nosso time era um time de jovem, mas era um time forte. A gente disputava com a seleção e era uma rivalidade terrível. Ali mostrava que a juventude estava focada no futebol. A minha trajetória começou um jogo em Sítio do Mato. Recordo que foi no dia 3 de junho de 1970, o dia que o Brasil jogou com a Inglaterra e ganhou de 1-0 na Copa do Mundo de 70. Nós fomos jogar em Sítio do Mato, fomos de lancha. Olha que um percurso longo de lancha, nós viajamos bastante para jogar lá em Sítio do Mato. Hoje é mais fácil, mais facilidade de chegar. Mas naquela época, aí de lancha, você viajar aqui em Sítio do Mato era muito desgastante. Não tinha televisão naquele tempo, não tem que admirar os jogadores aqui da região, da nossa cidade. E ali você começava a crescer e entrar no futebol, incentivava os outros mais jovens a dedicar ao esporte. Nós tínhamos muita dificuldade financeira para comprar bola, comprar chuteira. E nós tínhamos certas pessoas, que até eu quero lembrar o nome das pessoas, que ele ajudava bastante. Abelardo Vaz, que era o popular belo, ajudava muito. Seu Arlindo Carneiro ajudou muito. Francisco Cardoso, velho de Lió, ajudou muito a gente. Quanto à construção da identidade aqui de Paratinga, porque certamente, por ter 2 títulos regionais, ganhou respeito perante a região. Na sua opinião, quando começou essa construção de identidade, de respeito perante as outras cidades vizinhas? É mais ou menos nos anos 2000. O Paratinga sempre foi um destaque aqui na região, apesar de ser uma cidade pequena, mas era uma cidade que já tinha seu destaque, era uma seleção respeitada. Um gol que o senhor lembra que ficou marcado, que tem como um gol mais importante da sua carreira? Foi o gol que eu fiz no meio do campo, né? A gente jogando contra o time da Lapa. E esse gol saiu no primeiro tempo e depois ganhamos de 3-1. Esse gol você não pode esquecer mais, né? Sempre tem aquelas jogadas que você não esquece e também um gol que é muito importante, que é o que faz a diferença no jogo, né? Agora, nessa oportunidade, nós estamos aqui praticamente há 48 anos do estádio Valdemiro Cruz, de fundação, de inauguração. Qual o sentimento de estar sendo homenageado este ano? Pedro, é muito importante isso, né? Isso incentiva, né? Olha, eu realmente afastei um pouco até daqui do estádio, né? E isso incentiva para que eu volte mais, né? E prometo voltar aqui sempre, né? Incentivar, no que for possível, ajudar, certo? Porque o futebol é uma coisa do coração. Eu fiquei muito satisfeito, contente e agradeço a todos pela lembrança, né? Tanto eu como o eu agradeço bastante a homenagem, assim como eu tenho outros também que precisam ser lembrados, participaram diretamente da ascensão do futebol paratinense. O senhor poderia citar alguns nomes dessa época que estavam com o senhor nessa articulação? Muitos já morreram, amigos de seleção, de andar na rua pedindo e tal, mas tem nem aí. Meus irmãos, Albério, que me participou, tem Zaniquinha, que veio mais recente. Não são muitos não, porque muitos já faleceram, viu? Muitos já faleceram. O Ademir mesmo, que foi o primeiro gol aqui, contra a Buquira, na inauguração, que é falecido. O Ademir, então, ele foi o primeiro gol do estádio? Foi o primeiro gol do estádio. O senhor lembra como foi esse gol? Lembro. A seleção de Buquira era uma seleção muito forte. Era uma cidade que tinha uma mineração, então eles apanhavam os melhores jogadores da região. Veio até do Rio de Janeiro. O goleiro mesmo era o Milão, ele jogou lá no Rio. Ele jogou lá de Bom Sucesso, Olarias e tal. E ele jogou lá. E ele era o goleiro na época. Ele deu uma saída mal e eu cabeceei dentro do gol. Retornei dentro do gol. E ele foi lá, ainda bateu na bola, e aí Ademir veio e completou. Fez 1-0. Ou seja, o senhor ajudou também a construção desse gol? Sim, sim. Começou comigo, né? Indiretamente. Ele saiu mal e eu cabecei dentro do gol. Ademir veio e de chapa e colocou. Esse momento aqui dessa entrevista é ótimo pra gente e também
leva o legado do nosso futebol local. Eu parabenizo vocês pelo trabalho que estão fazendo, né? Parabenizo a Prefeitura, a Liga Paratinguense também, que tem um trabalho bem feito há vários anos e, sem dúvida, esse trabalho vai ser continuado com os nossos novos membros da diretoria local. Estar nesse local, estar em Paratinga, representando o nosso nome desde o começo, como é para o senhor? É muito gratificante e eu agradeço a todos que junto comigo tiveram nessa caminhada e também agradeço muito as pessoas, esses nomes que eu citei antes, de Abelardo Vaz, de Arlindo Carneiro, Francisco Cardoso, prefeitos, também sempre ajudaram. Fica aqui a mensagem e a história de Gilberto Neves, um dos homenageados, assim como o NEM, que ajudaram a escrever a identidade nossa aqui no futebol. Muito obrigado, Gilberto e NEM, por essa história de inspiração, dedicação e amor ao nosso esporte.